O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. De volta no programa Norte em Ação, agora o nosso quadro Ação Solidária, e com a grande satisfação estamos recebendo novamente dentro do programa a SOS Casa de Acolhida, essa entidade que trabalha com as crianças vítimas de violência doméstica aqui em Porto Alegre e em Canoas. E quem está conosco hoje, representando a entidade, é a supervisora técnica, a Sônia Bagatini, que é psicóloga, né? E, claro, vai trazer aí informações sobre esse contingente, né, de problemas que acontece com essas crianças que são, né, vítimas, né, de violência dentro da capital e da grande Porto Alegre aqui, trazendo, evidentemente, aí o trabalho de referência que eles fazem, né, para essas crianças. Tudo bom, Sônia? Tudo bem. É um prazer estar aqui novamente, né, para poder passar aí, né, para a comunidade a importância desse trabalho, né, para essas crianças que são vítimas e precisam ser afastadas do seu meio familiar e comunitário. Que é complicado, inclusive, né, Sônia? Mas a satisfação é nossa, é claro, em recebê-la aqui. E queremos, né, iniciar aqui falando sobre o trabalho da casa, da entidade, né, que realmente se posiciona dentro dessa situação tão difícil que é, né, abrigar essas crianças. Eu gostaria que tu falasse um pouco dessas atividades. Ok. Nós acolhemos crianças, então, desde 93, né, iniciando na cidade de Canoas. Surgiu em função, em 93, muito tempo atrás, né, surgiu em função da necessidade de um local para acolher crianças que eram vítimas de violência no estado, né, e que na época não havia um local adequado, no sentido de que as crianças ficavam assim, às vezes, em conhecidos de funcionários do fórum, ou ficavam em hospitais, né. E então a gente iniciou um projeto, visitamos alguns abrigos, na época denominado de Abrigo em São Paulo, e as aldeias SOS então fundaram a primeira casa de acolhida dentro dos padrões que exigia o Estatuto da Criança e Adolescente, que está vigente desde 1990. Isso em 93, né? Nossa filosofia desde aquela época até hoje é poder passar um ambiente de cunho residencial, porque não é uma macro-instituição, né, que marginaliza a criança, que ela vai para dentro da instituição e simplesmente não convive mais com a sociedade como era antigamente, né, antes do estatuto, enfim. E aí então se formou, né, um local muito bom, né, parecido com um condomínio, em Canoas são 2 casas, né, na época eram 8 crianças em cada casa, atendendo os padrões de atendimento individualizado e personalizado. Né? Na época, então, a gente consolidou aquilo que o Estatuto do Adolescente preconizava e porque nós também acreditávamos nisso. Né? A Aldeias SOS, na época, pela sua influência europeia, né, ela já tinha toda uma qualidade diferente da visão que o Brasil tinha em relação ao acolhimento ou abrigamento na época de crianças. E assim a gente iniciou os trabalhos, né, tentando passar para aquela criança que ali era um local onde ela podia ser ajudada e permanecesse até a decisão, né, do juiz, né. Então o juiz começou a ser um herói para a criança, né, e que então ela poderia ser criança de verdade no momento que ela chegasse ali. Eu acho que o objetivo principal é, primeiro, amenizar os traumas que a criança chega, né, que são muitos, profundos, e, em segundo lugar, desenvolver o potencial que ela tem, né, preparando ela para uma vida mais feliz, mais saudável, né, e, em terceiro lugar, né, não possibilitar que ela fique muito tempo acolhida,
né? Porque por mais que a gente busque um trabalho de qualidade, nenhum lugar é tão bom quanto, ou tão saudável quanto a convivência familiar. Bom, você observa aí as imagens, um folder aqui da SOS Casa de Acolhida, que tem, né, no seu título lá, né, a gente transforma sua ajuda em felicidade. Um slogan que eles estão trabalhando e que realmente tem uma proposta bem direcionada nesse sentido. E sobre isso que a Sônia fala agora, né, sobre transformar essa ajuda em felicidade. Como é que funciona isso, Sônia? Falar de felicidade é bem complexo, né? Complexo, com certeza. A felicidade é de um jeito para um, de outro jeito para outro, mas para as crianças não tem muita diferença. Todas elas precisam estar com seus direitos garantidos, né? Que vai desde convivência familiar, comunitária, saúde, educação, né? Então, é o mínimo da felicidade que nós, adultos, sejamos governo ou não, temos que possibilitar para essa criança, né? E isso é feito, então, através dessas rotinas, né? Inclusive, a gente tem um manual de manejo, né? Que prevê, assim, o cuidado que a criança deve ter desde a hora que ela acorda de manhã até a hora que ela vai dormir à noite, né? Porque é nessa relação cuidador-criança que existe a possibilidade de a gente propor essa tal felicidade, né? É interessante essa abordagem que tu fizesse agora. Sim. E gostaria também de dar uma ênfase, um destaque à questão dos cuidadores, né? Desse pessoal que realmente está lá, né, no dia a dia, de que maneira eles são preparados. Pois é, os cuidadores, então, a gente tem um plano, né, no sentido, primeiro, na hora de recrutar e selecionar, a gente tem que procurar pessoas que realmente tenham estrutura, né, para lidar com isso, e muitas vezes, com todo o cuidado, ainda a gente encontra pessoas que no decorrer do contato com essas realidades, mesmo que a criança que está lá não está estampado ali que ela é vítima de violência, mas o que traz essa história mexe muito com o adulto. Então, tem alguns que mesmo tendo passado por um processo seletivo, tendo vontade de fazer isso, terminam por ter que sair mesmo, porque não conseguem se adaptar com essa realidade. Já outros, né, ao contrário, têm o dom especial e a gente vê que quem realmente acredita nisso e gosta, acaba e termina ficando bastante tempo e cuidando, né. Também a gente sabe que o grande problema hoje de rotatividade a gente tem enfrentado, mais em função até às vezes da questão do salário, né? Que a gente não consegue pagar um salário que, digamos assim, seja totalmente justo, né? Pela grandeza que é o trabalho deles, né? Mas aí tem toda uma questão de política, infelizmente a gente concorre também com o mercado, né? E aí a gente, né, a nossa prioridade agora é conseguir colocar em prática um plano de cargos e salários que vai também ajudar nessa parte, né? Mas, embora isso, ainda a gente tem, né, essa realidade dessas cuidadoras que as crianças chamam de tias, né? Que alguns locais acham bom não chamar de tia, mas, enfim, acaba tendo um vínculo, não é prof porque nós não somos escola, né? Lá é uma casa onde eles moram, então ficou tia, né? Algumas vezes tem bebês e crianças pequenas, a unidade de Porto Alegre prevalece, as crianças bem da primeira infância até 3 anos, é o que prevalece. Então, tem muitas que, volta e meia, a gente percebe que elas chamam de mãe, né? E aí a gente orienta, olha, deixa eu chamar de mãe e explica, sou tua mãe até onde tu precisar. E aí, naturalmente, passa alguns dias, às vezes, um mês, a criança já adota o tia, né, vamos dizer assim, por uma construção dela mesma no dia a dia, né, mas não que a gente proíba de chamar de mãe, isso não. Então, a gente tem buscado também algumas, principalmente aqui na unidade de Porto Alegre, né, capacitações, reuniões têm que ser semanais, né, principalmente por plantão, porque elas precisam muito também de apoio, né? Quem cuida precisa de cuidado e carinho também.
Realmente é um grande desafio, com certeza, as cuidadoras aí, né? Claro que tem que se capacitar, inclusive, para poder prestar um serviço, porque elas estão lidando com crianças que têm dificuldades, na verdade, passaram por traumas, né? E isso tudo realmente vem, né, exigir da pessoa uma atenção toda especial, até para poder auxiliar, né, na condução, na construção da personalidade daquela criança e tudo mais. A gente sabe que realmente é um desafio muito grande e, inclusive, eu gostaria que tu desse assim, as distinções com relação à questão de Porto Alegre, as crianças que são abrigadas, a idade, né, que ocorre, né, esse trabalho de vocês, e até que idade eles ficam dentro da casa. Tá. Na unidade de Canoas, o acolhimento é de 0 a 10. Na unidade que a gente chama de acolhimento temporário, que são aquelas crianças que vêm e a gente tenta buscar logo um destino para elas, né? E na Casa Lar, ingresso de 9 a 12 anos, que a gente chama de acolhimento permanente, né? A princípio é com a figura da mãe social, hoje a gente está também com atendentes lá. E lá, então, eles ficam até os 18 anos. Aí é diferente, né? Até não tem aquela coisa como se chamava antes de casa de passagem, né? Em Porto Alegre, nós temos Canoas, então, total são 30 acolhidos. E em Canoas são 25 crianças de 0 a 6 anos em regime de acolhimento temporário, né? Também onde a criança chega e assistente social e psicólogo da unidade já começam a investir na família, buscam, né, ver se há possibilidade ou não de visita, né? A gente não decide sozinho isso, né? Com o conselho tutelar, o juizado, e se há possibilidade de visita, então a assistente social e a psicóloga começa esse trabalho, encaminha a família para algum tipo de apoio que ela precise, e se houver a possibilidade, então, de retornar à família, é feito um trabalho para isso. Se não houver essa possibilidade, então, já é sugerido ao Juizado da Infância e Juventude que essa criança seja colocada para adoção. Esse trabalho é de extrema importância que essa equipe faz. Inclusive, na unidade de Porto Alegre, elas fazem também um acompanhamento pós-desligamento, né, que é muito interessante. Durante um período, elas têm contato, né, tanto dos que adotaram quanto aqueles que retornaram à família. E isso é muito interessante porque também a gente aprende coisas que devem melhorar, né? E também vê as gratificações, né, que a gente tem de saber que a gente trabalhou bem e que fez bem para a criança, né? Que bom, realmente. É algo que conforta o coração, com certeza. Com certeza. Nós estamos aqui conversando com a Sônia Bagatini, ela que é supervisora técnica, psicóloga lá na SOS Casa de Acolhida, né, onde crianças lá, vítimas de violência, estão abrigadas. Mas a gente vai fazer um breve intervalo e em seguida a gente retorna e vamos trazer informações sobre a violência aqui no país. Continue ligado que no instante só a gente volta. Agora eu vou dar real pra vocês. Esse negócio dos magrão e das minas ficar se chapando nos estádios é de antepenúltima categoria. Não empata a tua vida, velho. Droga no campo é bola nas costas, cara. O que adianta o teu time ganhar se fora do campo tu vai ficar com a vida empatada? Droga no estádio não rola. E não me faz te pegar nojo. Deixe pra viajar na alegria do gol e não na ilusão da droga. Droga no estádio não rola. De volta, continuamos aqui com a psicóloga Sônia Bagatini, né, supervisora técnica da SOS, né, Casa de Acolhida, que participa aqui conosco e realmente, né, trazendo informações sobre as atividades, sobre o trabalho que desenvolve, né, uma entidade que está aí
voltada a atender as crianças que são vítimas de violência doméstica. E, claro, que os números que a gente vai trazer, com certeza vai espantar você, mas são números que realmente representam o que acontece dentro do nosso país. E é nesse sentido, então, Sônia, que eu gostaria que te reportasse, ao pessoal que está ligado na nossa programação, trazendo essas estatísticas. Ok. Bom, nós temos, assim, que a gente usa, inclusive, como uma conscientização, né, uma pesquisa que foi realizada a nível do Brasil em 2006, 2007. Isso quer dizer que não está muito atualizada e que realmente nos entristece muito, né, que a gente sabe que das crianças e adolescentes no Brasil, 12 crianças são vítimas por minuto, né. Então, nesse sentido, a gente sabe o quanto, né, isso reflete a necessidade de um trabalho que a gente pudesse prevenir isso, ao invés de cada vez tendo que aumentar o número de vagas ou aumentar o número de instituições que possam fazer esse trabalho de acolhimento, que é um trabalho que a criança deveria ter em casa com a sua família, né? Mas ao contrário, né? Quem maltrata é a pessoa que a criança confia e geralmente, dependendo da época em que isso é descoberto, não se tem muita coisa para se fazer, né? Então, a intervenção ela tem que ser o mais precoce possível, né? Quando a gente apela, né, no sentido de não ter medo de denunciar, não importa se é vizinho, não importa o que é, tem que denunciar, porque essa denúncia ela vai possibilitar que essa criança tenha uma intervenção na sua vida, né? E aí a gente sabe que não só o desenvolvimento da personalidade, que é formada na primeira infância, e que daí vai projetar os adultos, né, para serem os adultos da nossa sociedade amanhã, as capacidades até de resiliência, que a gente fala muito isso hoje, ela só é possível se desenvolver no ser humano se lá na primeira infância ela tiver os fatores de proteção, né? Então, muitas vezes, pode ser que um da família seja o maltratante, mas se um outro da família possibilitar esse fator de proteção, a criança está salva, né? E então, é sempre aquela divergência entre os fatores de risco e fatores de proteção que vai, então, formar essa nossa capacidade de superar dificuldades, enfim. Então, quando a gente fala em 12 crianças por minuto, né, a gente sabe, se passar isso para meses e anos, né, os milhões que a gente chega, realmente surpreende para quem não conhece muito, mas para nós, né, que desde 93 a gente atua nessa área. E a ideia da instituição, que a partir de 95 se separou das aldeias SOS, no sentido, criou a Casa de Acolhida, passou a ser uma instituição independente, e também abrimos a unidade em 95, que desde lá a nossa ideia seria, né, na esperança que com o Estatuto da Criança e Adolescente a gente pudesse transformar o acolhimento institucional em uma escola infantil para trabalhar as questões da prevenção da violência. Então, junto com essa escola infantil, ter uma escola de pais, para ensinar os pais, passar o conhecimento da psicologia, no sentido de que no dia a dia é que tu constrói essa personalidade, o que o adulto pode evitar para não deixar sequelas na criança. Então, era um sonho, né? Mas esse sonho não se concretizou. Ao contrário, a gente abriu mais uma unidade, depois se ampliou as vagas, né? E não sobrou espaço para a gente poder incrementar esse trabalho. Então, né, eu acho que os números, né, dizem que algo tem que ser feito, né? Embora a gente trabalhe há tanto tempo nessa área, a gente nunca desiste de que isso possa ser diferente, né? E essa sensibilidade de entender que uma criança, ela necessita dessa proteção, e aí a gente fala em proteção, são várias responsabilidades do adulto em relação a ela, né? Para que ela seja um adulto saudável, né? E aí é que eu acho que talvez as políticas públicas, né, acabam se preocupando mais com o que já aconteceu e não conseguem evitar para que a gente diminua esse número, né? Então a gente se surpreende que sempre tem mais, sempre tem mais, sempre tem mais. Aqui em Porto Alegre, principalmente, às vezes chega a ter lista de espera, né? Como a gente se
caracterizou aqui no município de atender os menores, né? Então a gente tem muitos bebês e às vezes eles querem que fique ali, né? Só que às vezes não tem vaga. E aí corta o coração, né? Porque não tem vaga e aí, né? Como é que a gente faz? E isso talvez no dia a dia das pessoas nem tem conhecimento dessa realidade, né? Mas na medida em que souber que essa criança que é agredida a cada 12 minutos vai ser a nossa sociedade amanhã, né? E povos bem desenvolvidos, sociedades bem desenvolvidas já trabalham bem melhor essa questão que nós aqui no Brasil. Eu acho que aqui não existe uma política de fato para evitar isso e trabalhar de uma forma mais... melhorou bastante, o estatuto é excelente, né? As leis mudaram, agora com a nova lei de 2009 da adoção também impulsiona para que as crianças não fiquem esquecidas, né, nas instituições, mas ainda falta muito, porque quando se trata de criança, nada é suficiente, né? Tem que ser sempre o melhor. Eu sempre digo isso, é para criança, tem que ser o melhor. Realmente uma boa colocação feita por ti, para a gente refletir mesmo. São cerca de 2 milhões, 2 milhões de baixinhos ou de crianças que são agredidas por ano no nosso país. Então, 2 milhões de crianças agredidas por ano no nosso país. Eu quero enfatizar bem isso. Políticas podem ser adotadas, projetos podem ser apresentados e, evidentemente, que as pessoas que trabalham dentro dessa área tem por obrigação também ajudar a construir projetos nesse sentido, que se possa, de fato, fazer com que essas políticas venham agregar e venham transformar, como a doutora Sônia Bagatini aqui estava dizendo. Justamente por falta de políticas e por falta de prevenção, ou seja, de manutenção dessas famílias, é que essa violência vem se exacerbando de uma forma tão avassaladora. E isso realmente é preocupante, Sônia. Mas assim, vamos fazer o seguinte, Sônia, vamos fazer os nossos apelos agora. Eu sei que a casa precisa de muita coisa e eu gostaria também de aproveitar que deixasse aí um telefone para que as pessoas que deparem com algum tipo de circunstância, que a criança esteja sendo maltratada, que tenha algum tipo de violência, como é que elas podem fazer e como é que elas podem contar com vocês? Então, nós temos o telefone que é o 3335-1333, é o telefone da nossa sede, então dali a gente encaminha se quer marcar visita para conhecer a casa, se quer ver como é que funciona o nosso voluntariado, ou ainda, outra forma de ajudar é sendo um sócio nosso, um associado colaborador, como a gente chama. Esse associado colaborador, ele vai receber em casa todo mês um DOC, né, para poder colaborar com o valor que quiser, né. E nesse DOC também todo mês vão informações atualizadas sobre o acolhimento, né. Então é uma forma de ser realmente um associado e não só alguém que vai lá e fica ajudando com recurso financeiro. E todo associado colaborador, além de receber essas informações em casa, ele também tem acesso a hora que quiser ver como é que está o trabalho, como é que as crianças estão sendo atendidas, é só ligar, marcar, né? Então a gente quer, na verdade, ampliar esse quadro de associados colaboradores e a gente vai lançar uma campanha Seja Sócio da Paz, no sentido de tentar semear a paz mesmo, né? Porque a gente sabe que esse trabalho de formiguinha, onde a comunidade se une em prol de uma causa, a gente tem muito mais resultados, às vezes, do que participar de editais, conseguir uma verba tal, que são verbas que tu tem que usar para aquilo que está fechado, né? Verbas carimbadas, e às vezes tu precisa usar para uma outra coisa, uma necessidade daquele momento, e aí quem nos ajuda são os associados colaboradores, né? E também os voluntários diretos, que lidam direto com a criança, e os voluntários indiretos, que são aqueles que patrocinam a leite, fralda, passeios, né? Às vezes o transporte, o número de crianças é maior, então tem que ser um transporte específico para ir no Parque Aqualocos, para ir no Natal Luz. Então isso aí é fundamental, faz parte das atividades psicopedagógicas com as crianças, né? A participação delas na comunidade, na cultura local. E, além dessas formas de ajudar, tem também a doação junto ao FUNCriança, que
que é só acessar o site do Fundo Criança de Porto Alegre, e lá vocês vão encontrar o nosso projeto, né, de manutenção do acolhimento aqui em Porto Alegre, porque o Fundo Criança é de Porto Alegre, e aí essa doação ela é abatida no imposto de renda. Então tem incentivo fiscal, é uma lei maravilhosa, né, e a gente tem conseguido assim mobilizar algumas pessoas, mas tem que aumentar mesmo, tendo em vista a população de Porto Alegre, né? A gente com certeza pode conseguir muito mais. Sem dúvida, mas claro, eu quero dar os parabéns pelo trabalho, obrigada, Sônia, e agradecer pela tua presença mais uma vez aqui dentro do programa. E quero aproveitar e colocar aí no rodapé do vídeo o site, onde você pode navegar lá também, conhecer o trabalho que eles colocam, né, à disposição da nossa comunidade, acolhida.org.br, né, como está aí, e o telefone é o 3335-1333, e inclusive para denúncias. Então, se você deparar com alguma situação suspeita ao tratamento com as crianças, de fato, você pode também colaborar nesse sentido. Então, Sônia, mais uma vez, muito obrigado. As delegacias especializadas no atendimento à mulher buscam combater a violência contra a mulher, atuando tanto preventivamente como repressivamente. Temos atuado com as delegacias móveis, são as delegacias itinerantes que vão até o bairro, justamente no intuito de levar a essas mulheres os seus direitos, esclarecer os seus direitos e também proporcionar um registro de ocorrência policial mais próximo à sua casa. Fizemos inúmeras palestras, eventos, buscando sempre esse trabalho preventivo e atuando repressivamente na questão do combate à violência contra a mulher, prendendo os flagrantes, os agressores em flagrante e também preventivamente quando descumprem as medidas protetivas de urgência. Estamos à disposição em Porto Alegre, no Palácio da Polícia, na Avenida João Pessoa, 2050, 24 horas à disposição da mulher vítima de violência.